Então, galerinha, aí vamos continuar os conteúdos sobre funções oxigenadas. Agora passamos a falar sobre éteres. Então, os éteres eles são compostos orgânicos em que apresentam um heteroátomo entre dois átomos de carbono. Tem que ser entre dois átomos de carbono. Esse heteroátomo é o oxigênio, que ele é obtido, no caso os éteres eles são obtidos ou podem ser obtidos através de reações de desidratação alcoólica, como nós estudamos lá no início do ano sobre os álcoois, né? Os álcoois eles podem, só relembrando um pouquinho, os álcoois eles podem realizar dois tipos de reações, no caso aí, de desidratação. A desidratação é intermolecular, que acontece na própria molécula do átomo, do álcool, em que o álcool ele vai perder água e vai gerar um alceno, que é um composto, no caso hidrocarboneto, que contém uma dupla ligação, pelo menos uma dupla ligação. Já a desidratação intermolecular acontece entre dois átomos, como nós temos aí o exemplo aí embaixo. Duas moléculas de álcool, elas vão reagir entre si, em que vai perder água, no caso. Quando eles perdem água, aí vai gerar um éter. Esse éter é originário da desidratação entre dois álcoois, no caso, a desidratação intermolecular. Só para um breve relato histórico aí, os éteres ele já foi amplamente utilizado na medicina como anestésico. Ele foi descoberto pelo médico norte-americano Long, lá por volta nos anos de 1850 por aí, mais ou menos 1842, em que aconteceu esse primeiro procedimento anestésico. Só que os éteres utilizados como anestésicos eles são altamente tóxicos. Eles podem causar mal-estar nas pessoas, no caso, que acabam inalando ou ser aplicado no corpo de alguma pessoa. Porque antes, no caso, não existia procedimentos de anestesia. Então, os médicos realizavam apenas operações simples, ou simplesmente amputavam um membro que não dava mais para operar. Então, os éteres hoje eles são altamente inflamáveis e é um produto muito tóxico. Continuando a explicação, nós temos as reações com éteres, no caso, uma desidratação, em que um dos principais métodos de produção do éter, como eu expliquei no slide anterior, e um dos mais antigos é a reação de eliminação de álcools, no caso, em que dois álcoois eles vão reagir entre si, ocasionando uma desidratação, uma perca alcoólica. Como os álcoois eles têm hidroxilas na cadeia, como tem os exemplos aí aqui embaixo do slide, nesse caso aí, esses dois álcoois, um deles vai perder a hidroxila completamente e o outro vai perder somente o hidrogênio, formando o H2O, que é a água. Então aí nós temos uma reação de desidratação intermolecular, que é uma reação de eliminação, em que nós temos o etanol reagindo com o etanol. No caso, nós temos dois etanóis reagindo. Na presença de ácido sulfúrico, que é o catalisador da reação. No caso, ele vai acelerar esse processo de desidratação, sem interferência nenhuma. Ele só vai, digamos assim, agilizar o procedimento. Então, o etanol, quando reage com o etanol, no caso, partindo de uma reação de desidratação, uma reação de eliminação, uma hidroxila de um etanol, ele vai ser perdida juntamente com o hidrogênio ligado ao outro etanol, ficando exatamente o oxigênio sem nenhum par ligante, no caso, podemos chamar dessa forma. Então, o oxigênio que vai ficar exatamente no meio da cadeia, que nós podemos perceber no exemplo, e vai se liberar da água. Então, dois álcoois, quando reagem através de desidratação, vai gerar o éter mais a água, nesse caso aí. Então, isso é uma reação de desidratação, que nós já estudamos também lá no início do ano. Explicando agora um pouco sobre as propriedades físicas e químicas dos éteres. Eles são moléculas polares devido à sua geometria angular. Essa geometria angular ela é caracterizada pelos átomos ligantes ou não que o éter possui,
como por exemplo lá entre os átomos de carbono e hidrogênio, entre os átomos de oxigênio e carbono, eles vão formar uma espécie de desenho, como se fosse são ângulos formados entre esses pares eletrônicos. Aí nesse caso aí, essa geometria angular ela é causada por essa repulsão desses pares eletrônicos. Esses elétrons, por exemplo, que são ligantes ou não, que fazem parte da ligação lá entre o oxigênio e os carbonos, eles vão formar uma espécie de nuvem eletrônica que vai manter uma distância entre esses átomos. Só que essa distância ou essa repulsão eletrônica ela não é suficiente para romper uma ligação, por exemplo, entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Então essa distância ela vai ser medida através de ângulos. Por isso é uma geometria angular e é causada por essa repulsão ou de pares eletrônicos ligantes ou não, que são os elétrons que ficam ao redor do átomo. E assim também como as cetonas, os éteres, quando substâncias puras, no caso aí, não apresentam possibilidade de formação de ligação de hidrogênio. O que seria essa ligação de hidrogênio? Também é estudado, no caso, a geometria angular e as ligações de hidrogênio, elas são estudadas junto com as ligações químicas, que são as interações intermoleculares. Nesse caso aí, os éteres, o átomo de oxigênio dos éteres, eles estão ligados diretamente aos átomos de carbono. Para que fosse formado uma ponte de hidrogênio ou a ligação de hidrogênio, o átomo de oxigênio deveria estar ligado ao átomo de hidrogênio e não ao átomo de carbono. Como o átomo de carbono não faz ponte de hidrogênio com o oxigênio, então eles não fazem essa ligação de hidrogênio. Só no caso se o hidrogênio da molécula dos éteres, no caso, estivesse ligado diretamente à molécula, no caso, ao átomo de oxigênio. E a solubilidade dos éteres ela é comparável, digamos assim, à dos álcools, sendo estes que contêm em sua cadeia até 4 carbonos. E quando nós aumentamos as cadeias carbônicas de uma substância, vai prevalecer a parte apolar, que é a parte do hidrocarboneto, que é a que tem o maior número de carbonos. E em substâncias com poucos carbonos, digamos assim, compostos orgânicos, no caso dos éteres e com até 4 carbonos, eles são solúveis em água, porque eles são capazes de se misturar com a água, prevalecendo assim a sua característica polar, já que o hidrocarboneto é uma molécula apolar, no caso são substâncias diferentes. Então, quanto maior a cadeia de um éter, menos solúvel ele vai ficando. Então, eles são solúveis até 4 carbonos. A partir desse momento, eles vão começar a se tornar insolúveis em água. Então, chegamos aí agora à nomenclatura dos éteres, que ela é semelhante à dos outros compostos orgânicos estudados. Nesse caso aí, nós temos dois tipos de ligações, no caso, dois tipos de nomenclatura para os éteres, que as duas são aceitas pelo IUPAC, que é o maior órgão da química, a gente sabe que todos os compostos químicos são nomeados através da IUPAC. Então, o primeiro passo sempre é identificar quantos carbonos tem na molécula. Como os éteres, no caso aí, o oxigênio fica exatamente entre átomos de carbono, nesse caso aí, nós vamos dividir essa cadeia carbônica em duas. Uma que tiver o maior número de carbonos e a outra que tem o menor número de carbonos. No caso aqui tem o maior número de carbonos, é a cadeia principal. Então ela não inclui o átomo de oxigênio. Então, quando nós vamos nomear um éter, nós vamos dividir, no caso, separar as duas cadeias carbônicas. A que tem o maior número de carbonos é a cadeia principal. Aí o oxigênio vai ser eliminado dessa cadeia. Então, nesse caso aí, a outra parte, no caso, a outra cadeia vai ser a cadeia pertencente ao éter. Aí nós vamos numerar de acordo com a quantidade de carbonos. Aí tem lá os prefixos, nós já estudamos. 1 carbono é MET, 2 é ET, 3 é prop, assim sucessivamente, como demonstra o exemplo aí do slide. Aí em seguida, o oxigênio entre os átomos de carbono, nós vamos dividir, no caso, o éter pelo lado que tem menos carbono e mais carbono ao lado do oxigênio. No lado do oxigênio,
que tem menos carbono, ou seja, cuja cadeia é menor, o sufixo é ox. E da cadeia com a cadeia maior vai ser ano. Então, a cadeia carbônica que tem menor número de carbonos, o sufixo vai ser ox. E da que tem a maior número de carbonos vai ser ano. Seguindo o exemplo do slide seguinte, eu vou explicar. Então, nesse caso aqui, nós temos um CH3 ligado ao oxigênio, ligado a um CH2 e a um CH3. Nesse caso aqui, nós vamos dividir essa cadeia em duas. Então, nós percebemos que do lado direito, no caso, nós temos dois carbonos. No caso, nós temos dois carbonos, então é et, no caso, né? E do lado esquerdo, nós temos só um carbono, no caso, fica met. Nesse caso aí, a parte do et, no caso aqui, como apresenta simplesmente uma simples ligação aqui, vai ficar etano. E do lado esquerdo, no caso aqui, nós temos um met, no caso vai ficar o quê? A nomenclatura final vai ficar metox, quando coloca met, e o sufixo ox. Do lado direito vai ficar et e o sufixo ano. Então o nome desse éter é metox metano. Essa é uma forma de fazer a nomenclatura dos éteres. Dividir a cadeia em a cadeia maior e a cadeia menor. A cadeia menor, no caso que tem o menor número de carbonos, o sufixo sempre vai ser ox, OX, no caso OXI, ox. E a cadeia maior, se tiver só ligações simples, vai ficar ano. Se tiver uma dupla ligação, fica eno. Se tiver uma tripla ligação, no caso, fica eno, como já estudamos anteriormente. Outra forma de fazer a nomenclatura desse éter, desse mesmo éter aqui do metox metano, é colocar a palavra éter no início, no caso fica éter. Aí em ordem alfabética nós vamos colocar aí esse nome em ordem alfabética, como aqui o et vem primeiro, depois vem o met, no caso colocamos a palavra ílico no final, como um sufixo ílico. Então nesse caso vai ficar éter, etílico e metílico. É o mesmo nome do metox etano. Então, as questões podem aparecer, por exemplo, aqui como nesse exemplo, o metox metano, que esse nome é exatamente igual ao éter etílico e metílico. Aqui embaixo nós temos outro exemplo, nós temos CH3, aí nós temos aqui o oxigênio dividindo a cadeia, no caso nós temos um CH3 do lado esquerdo e 1, 2, 3, 4 carbonos do outro lado. Então a cadeia principal é tendo os 4 carbonos. Então nesse caso nós percebemos que tem uma dupla ligação aqui. Não é necessário numerar essa dupla ligação, como nós fazíamos lá com os outros compostos, por exemplo os álcoois. Então por exemplo aí, 4 carbonos são but. 1, 2, 3, 4 carbonos são but, né? Como vocês podem ver no exemplo aí. Nesse caso vai ficar but, como tem uma dupla ligação, fica eno, vai ficar buteno. E o que vem antes do oxigênio vai ficar o que? Como é met, colocamos ox no final. Então vai ficar metox buteno, devido a essa dupla ligação. Aí de baixo, aqui o exemplo de baixo, nós temos 3 carbonos, depois nós temos mais 5 carbonos. Então a cadeia principal é que tem os 5 carbonos na cadeia. Então vai ficar o que? Pente, no caso. E o outro fica o que? Prop. Então vai ficar prop, como a cadeia menor nós colocamos o ox, vai ficar propox. E o pente, como só tem simples ligação, fica ano. Então ficou propox pentano. Seguindo o exemplo lá do início. Se fosse esse exemplo aqui do final, para colocar na outra nomenclatura, ficaria o que? Éter, no caso aí pentílico e propílico, seguindo a ordem alfabética. Éter, pentílico e propílico. Beleza?